E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo aqui no canal e vamos falar de seguradoras. Será que nós temos desafios pela frente com a queda da Selic? Será que as seguradoras vão sofrer? Me fala aí nos comentários, inclusive, em qual seguradora você investe. Mas vamos lá, direto ao assunto, né? Começar falando aqui das duas empresas que mais estão no radar nesse momento, que é a Caixa Seguridade e a BB Seguridade, do ponto de vista previdenciário, tá? A pergunta é: com a queda da Selic, serão impactadas? A resposta bem óbvia, né, é que sim, mas a questão é até que ponto e será mesmo, né, que isso fará a diferença no resultado final dessas empresas? Primeiramente, vamos aos fatos, né? Veja que por mais que sejam negócios bem semelhantes, a Caixa Seguridade ela é mais exposta aí ao habitacional, né, com cerca de 35% dos prêmios emitidos, enquanto a BB Seguridade com seus prêmios emitidos mais concentrado na parte rural, né, são mais de 50% aí nessa linha. Então é uma informação importante para a gente guardar, porque é um indicativo positivo aí para a conjuntura de juros baixos e todo esse contexto que a gente vai começar a presenciar daqui para frente, mas depois a gente volta aqui novamente, tá? Agora, vamos ao ponto, né? Falando de juros e a representatividade no resultado, vamos dizer assim. Nós temos aí Caixa Seguridade. Veja que até o terceiro trimestre, né, foram 30% do resultado da empresa oriundo de resultado financeiro. É nessa parte aqui que a queda de juros pode impactar. Os outros 70% foram resultados operacionais, né, oriundo aí de operações da empresa. É o que a gente tem daqui para frente que ficar de olho. É essa parte aqui que tem que melhorar caso o resultado financeiro comece a deteriorar. E olhando aqui para a BB Seguridade, nós temos um pouco diferente a dinâmica. Nós temos aqui 80% do resultado oriundo do operacional e apenas 18% do resultado financeiro. Então, Caixa Seguridade mais exposta aí ao ciclo de juros, BB Seguridade mais exposta ao resultado operacional. E aí, como a gente está falando de seguros, né, eu vou colocar aqui também a Porto Seguro nessa nossa discussão rapidamente, porque eu quero até dar uma dica aqui para você na sua análise, não cometer o erro, tá? De fazer isso aqui, ó, fazer um comparativo entre essas empresas e usar apenas esse comparativo para tomada de decisão. Não faça isso, tá bom? Porque aqui são dinâmicas completamente diferentes, tá certo? Porque dentro do mesmo setor você vai encontrar essas empresas, mas olhando para o negócio de uma a uma a gente vai encontrar dinâmicas diferentes, como eu disse. Então, em relação a Porto Seguro, já é uma empresa mais exposta a seguro alto, diferente ali, né, da BB Seguridade, que é mais rural, e Caixa Seguridade, que é mais habitacional. Então é uma empresa com uma sinistralidade bem maior, olhando aqui para Porto Seguro. Não quer dizer que isso é ruim, tá? Não é isso. É característico do modelo de negócio da empresa. Então a dica aqui é comparar, sim, mas é preciso avaliar caso a caso aí para você decidir na hora da sua tomada de decisão, tá? Só esse parêntese rapidinho que eu abri aqui para você não errar na sua análise, tá? Mas voltando aqui para as nossas duas empresas com perfil previdenciário, vamos aqui aos gatilhos, né? Positivos e negativos. Começando aí com a Caixa Seguridade, acho que o lado negativo é a queda de juros. Sim, né? Como a gente viu aí, ela é mais exposta a juros, com 30% do seu resultado vindo aí da parte financeira, né? Do resultado financeiro. Então aqui a empresa vai ter que ter uma boa expertise, digamos assim, né? Para poder fazer essa alocação de caixa que ela tem, vamos dizer assim, de maneira a conseguir rentabilizar mais. Aí nessa tela a gente tem a carteira da empresa, né, literalmente, onde ela investe o dinheiro que ela vai captando com as suas operações. Imagina comigo, né, que uma seguradora ela recebe do cliente o valor que ele pagou para contratar o seguro, aí a seguradora, né, ela pode fazer o uso desse dinheiro de algumas formas, né, e uma dessas formas é investindo esse dinheiro. Só que ela não pode ser agressiva demais nesses investimentos, porque amanhã ou depois dá um sinistro, ou seja, né, o cliente ele aciona o seguro, aí ela tem que ter uma reserva ali de liquidez imediata para poder acessar e ressarcir o cliente pelo acionamento. Então veja que ela investe boa parte desse recurso em títulos pré e pós fixados. Os pós-fixados aí, né, lembrando que acompanham a Selic diretamente ou diariamente, né, e vejo inclusive que a rentabilidade aí da carteira da empresa, né, rentabiliza até menos do que o CDI. Então essa foto aqui é importante a gente guardar para a gente poder comparar no ano que vem, principalmente, né, se isso aqui, se esse cenário aqui vai mudar muito, né, se vai cair ou se vai se manter.
bem como o percentual de exposição operacional e financeiro, né? Se vai ter alguma alteração muito brusca. E é aqui que eu quero chegar, tá? Lembra que eu falei da composição das linhas de resultado, especificamente resultado operacional? Pois é, a Caixa é muito forte no ramo habitacional, o que de certa forma é muito beneficiado com queda de juros. Além do que, né, eles não vão financiar a habitação sem seguro, né? Nunca. Então eu acho que vai depender da empresa fazer um bom trabalho nessa linha de negócio, especificamente o habitacional, e consequentemente vai puxar outros negócios, como por exemplo o seguro de vida. Então acho que para a Caixa de Seguridade a queda de juros ela é ruim, sim, porque como a gente viu, né, ela tem mais exposição a juros, mas a depender da expertise do trabalho em cima das linhas de negócio, eles podem reverter isso com mais resultado operacional, porque a queda de juros vai fomentar a linha habitacional. Eu vejo como uma consequência positiva. Então eu vou deixar essa tela aqui para você dar um print mesmo, para você guardar aí, e a gente vai comparar os resultados no ano que vem, à medida que eles forem surgindo. Isso aí é um parâmetro excelente para estudo, tá? E é o que eu já falei aqui antes. Se o financeiro cair, o resultado operacional tem que subir, senão ações em queda. Não tem jeito. Lembrando, pessoal, que se você quiser aprender a analisar empresa, analisar ações, eu tenho um treinamento fundamentalista, tá? Eu sempre deixo aí na descrição um treinamento passo a passo para o iniciante, para qualquer pessoa conseguir entender o negócio das empresas e caminhar no mercado com as próprias pernas. Quem quiser conhecer, o link está sempre na descrição. E agora, passando para a BB Seguridade, o risco no sentido de exposição a juros, ele existe também, mas aqui, né, ela está bem menos exposta ao ciclo de juros. Então está mais tranquila, mais protegida do que a Caixa de Seguridade. Porém, nem tudo são flores. Como a gente viu, é uma empresa bem exposta ao agronegócio e a gente está passando por um momento, né, não só por um período de baixa das commodities, mas principalmente esse ano a gente está observando que alguns eventos climáticos, né, têm causado perdas aí nas safras. E para o ano que vem tem a possibilidade disso continuar acontecendo. Então, como o Banco do Brasil é muito exposto ao agronegócio, naturalmente a BB Seguridade também acaba sendo exposta com o seguro rural. E se tem quebra de safra, pode haver aumento de sinistralidade, o que é ruim para a empresa porque diminui o lucro. Mas no fim das contas aqui, também vai depender da expertise da empresa em trabalhar as outras linhas de negócio. Além, obviamente, né, de trabalhar bem o caixa e as suas aplicações financeiras, conforme eu mostrei no slide lá da Caixa Seguridade. E é aquele negócio, né, que eu já falei que antes também. Banco não gosta de emprestar dinheiro sem seguro. Algum produto tem que ter atrelado e produtos para oferecer nas operações a empresa tem, que vai além aí do rural, né? Tem vida, prestamista, previdência, capitalização, enfim, é saber trabalhar as outras linhas. Então aqui também é um print muito importante para a gente guardar para estudo, onde você tem a composição do resultado operacional e financeiro da empresa, né? Para a gente poder acompanhar à medida que os próximos trimestres forem sendo divulgados. E aí, aproveitando o gancho aqui, que a gente falou de sinistralidade, de risco, eu vou até colocar aqui também a IRB, porque hora e outra alguém me pergunta sobre ela. O vídeo não é sobre ela especificamente, mas o negócio da empresa aqui é Resseguros, ou seja, é uma seguradora das seguradoras. E o que eu quero destacar aqui é em relação ao risco, né? Por exemplo, aqui a gente tem a exposição da empresa em diferentes segmentos, então tem o risco aí do rural, como eu falei no caso da BB Seguridade, além de outros setores. Mas, olha só, né, a diversificação da empresa vem contribuindo para a queda da sinistralidade. Isso é um indicativo muito bom, não só para a IRB, mas para as outras seguradoras também, porque elas também oferecem seguros para esses setores. E de fato, né, a gente vem observando que elas estão reportando também os níveis aí de sinistros adequados, né, ou baixos. Não sei se eu falei no início do vídeo, né, mas o sinistro, né, o que é isso? É quando ocorre o evento, tá? Ou um acidente, por exemplo, com a perda ou o dano, aí, vamos dizer assim, do objeto segurado. Por exemplo, um carro. Você foi lá, bateu o carro, ou alguém bateu em você, né? Perdeu aí o carro. É o sinistro. Se estiver coberto na apólice, a seguradora vai ter que ressarcir dentro ali das cláusulas da apólice de seguros. Então, quanto menos sinistros, melhor para as seguradoras e para o resseguro. E vejam que com menores sinistros, a IRB
começa a dar lucro de novo, né? Já vai para o terceiro trimestre seguido de lucro, depois de um jejum aí desde 2020 sem lucrar. Com isso eu vejo então um sinal positivo aí para a empresa e para o setor como um todo, embora, né, eu veja ainda a reputação da IRB, né, um pouco manchada ainda devido aos fatos lá de 2020. Não é esse o caso do vídeo aqui, só um comentário. Eu trouxe aqui rapidamente para mostrar, né, que a coisa para o setor está melhorando, e aí eu volto para as nossas duas empresas aqui previdenciárias, que é mais o foco desse vídeo, e aí eu chamo a atenção aqui para os ruídos, tá pessoal? As notícias. Tomem cuidado com isso, porque, como eu já mostrei aqui, é claro que existe o risco dessas empresas lucrarem menos. Em algumas linhas isso vai acontecer, mas elas têm ali no portfólio, vamos dizer assim, outros produtos, outros negócios para compensar em outras frentes. A questão toda é que o mercado já está acostumado a gerar carteira à medida que os juros vão mudando. Isso é normal, vai ser natural a gente ver, por exemplo, empresas mais cíclicas subindo mais do que as seguradoras. E o mercado vai seguir girando carteira, mas perceba que isso não é perda de fundamento. Tenha essa consciência, é apenas uma característica setorial, vamos dizer assim, e também de mercado, no sentido de que o mercado sempre vai acompanhar esse movimento de juros e vai buscar por oportunidades mais de curto e médio prazo. Isso faz parte. E aí, para a gente encerrar então, né? Vale a pena investir nas seguradoras? Qual delas investir? Eu vou responder aqui para o investidor previdenciário, tá? Então eu vou falar só das duas aqui, né, que tem mais esse foco de carteira previdenciária. Eu vou deixar também um ponto aqui para a gente poder fazer a reflexão na hora de escolher a ação para colocar na carteira. Mas olha só, eu sigo com a minha opinião de que Caixa Seguridade tem mais potencial de crescimento. Eu acho que se a empresa fizer um bom trabalho na parte habitacional, a queda de juros pode ser até benéfica. Eu acredito nisso. Além do que, a empresa é recente em IPO, né? Então, se a gente puxar pela memória aí, na ocasião do IPO, né, ninguém queria Caixa Seguridade, porque havia um medo ali do mercado, porque o IPO não arrecadou dinheiro ali para o caixa da Caixa Seguridade, sim para a Caixa, ou seja, para o governo. E na ocasião se falava muito em risco de interferência governamental nas estatais. Enfim, né, se você acompanhou o IPO, você deve se lembrar dessas questões. E de lá para cá, a ação performou bem ruim aí, né, junto com as consequências do Covid. Só que hoje o mercado começa a ganhar confiança na empresa de novo. E de fato, né, os números estão aí para comprovar e responder o porquê dessa confiança. São números sólidos, sim, e por isso eu vejo aí maior potencial de crescimento para a Caixa Seguridade. Já a BB Seguridade é uma empresa já consolidada, a empresa já comprovou a sua perenidade, já passou por altas e baixas de juros ao longo aí da sua trajetória. Algumas vezes aí viu crises financeiras, enfim, e também, né, sempre entregou resultados e retorno sólido para o acionista. E aí, nesse sentido, né, vamos aqui para estimativas de dividendos dessas empresas, começando com a BB Seguridade. Continua muito positiva, né, um yield estimado na casa dos 10% a 11%, nessas cotações abaixo de R$ 32,00, né? Lembrando que o meu preço teto para a BB Seguridade é R$ 30,00. As data com aqui para a empresa, a próxima, deve ser em fevereiro, conforme sempre foi historicamente. E na minha visão, né, imaginando que ela mantenha o mesmo payout de costume, eu espero aí um dividendo por ação em linha com o que foi entregue em 2023, né, pelo menos aí uns R$ 3,40 por ação. Os lucros estão na máxima, não vejo por que ser muito fora disso aqui. Já para a Caixa Seguridade, segue também com boas perspectivas de crescimento nos dividendos, né, podendo ficar aí nessa mesma faixa de 10% a 11% nas cotações abaixo aí dos R$ 12,00. Lembrando que é estimativo, isso aqui não é nenhuma garantia, mas dado também a boa lucratividade que a empresa está entregando, eu espero também aí um dividendo em linha com 2023, pelo menos, né, na casa aí de R$ 1,00 por ação. Lembrando, né, que vai depender do payout que essas empresas adotarem em 2024, tá? Por mais que o lucro dessas empresas seja previsível, o payout não necessariamente é fixo, né? A empresa que vai definir aí o quanto que ela vai entregar para o acionista. Então, para decidir aqui qual que é a melhor, eu acho o seguinte, né? Primeiro que você não precisa ter as duas em carteira, apenas uma basta. E aí vai a reflexão, né? Para quem já tem o Banco do Brasil, por exemplo, em carteira,
talvez faça mais sentido olhar para a Caixa Seguridade, porque você já tem o Banco do Brasil. É uma exposição de forma indireta, porque é ele que detém o controle da empresa. Da mesma forma que, se você não tem o Banco do Brasil na carteira, não tem outra seguradora e está estudando o setor agora, eu começaria com o BB Seguridade na carteira, ao invés da Caixa Seguridade, justamente por ter o Banco do Brasil não só como sócio, né, mas também como uma vitrine de negócios, né, vamos chamar dessa forma. Acho que a escolha vai depender desse detalhe que eu acabei de comentar. É como que está aí a sua carteira que você tem que olhar primeiro. Para mim, o lado previdenciário pesa mais aí para BB Seguridade, mas quem sabe talvez, né, a Caixa Seguridade comece a pagar dividendos trimestrais, por exemplo. É uma possibilidade, né? Aí fica mais interessante, melhora ali o fluxo de recebimento para o acionista, pode talvez mudar aí alguma perspectiva. Mas de todo modo, não acho que você deve deixar as seguradoras de lado só porque os juros vão cair, tá? Faz muito mais sentido olhar a queda de juros como um dado positivo para essas empresas do que como negativo, porque agora elas têm a chance de melhorar a parte operacional. É isso que o mercado gosta, tá? E acho que agora que a gente vai ver de fato, né, se essas empresas são mesmo seguras, né, se fazem jus ao nome, seguros, né? É vendo como que elas vão se comportar diante dessa situação que está se desenrolando. Eu, na verdade, já estou ansioso aí para ver os resultados de 2024 e queria saber de você também, né? O que você acha aí dessas empresas? Me fala aí nos comentários em qual delas que você está investindo. Por hoje, então, foi isso que eu queria comentar aqui com vocês sobre as seguradoras. Um abraço, bons estudos e a gente se fala num próximo vídeo. Até lá!